um privilégio estar aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Trimestre novo, estaremos estudando lições maravilhosas para a nossa vida. Neste trimestre, nossa revista, estaremos estudando transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Lições de como os heróis prosperaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. Estas lições foram preparadas pelo bispo Abner Ferreira, especialmente para os nossos dias. Dias difíceis que estamos vivendo, mas o Senhor, Ele tem palavra para nós. Palavra de consolo, de ânimo. E nós, através destas 13 lições que estaremos estudando neste trimestre, Deus vai continuar falando conosco. Nós estaremos nestes 3 meses estudando os métodos e estratégias de Deus para transformar adversidades, tribulações, amarguras, angústias, escassez e medo em oportunidade, êxito, bonança, coragem, bem-aventuranças e em momentos propícios para alcançarmos vitória e vermos os milagres do Senhor acontecendo em nossas vidas. Nós bem conhecemos o nosso Deus, sabemos que Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é um Deus que providencia aquilo que o seu servo, a sua serva necessita, porque Ele é o Jeová Jireh. Então, meu irmão, minha irmã, vamos nos debruçar nestas lições deste trimestre. A vida de diversos personagens bíblicos estarão em evidências a cada lição. No estudo da história destes protagonistas que experimentaram a boa mão de Deus em sua trajetória, mesmo quando as circunstâncias se mostravam contrárias. Vamos tirar grandes lições de superação, resiliência, resistência, força, firmeza, constância e muita fé e esperança em Deus. Lá em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19, nós bem conhecemos estes versículos, mas eu quero ler juntamente com vocês nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, olha que versículos maravilhosos, né? Nesta lição de hoje nós estaremos estudando a nossa primeira lição deste trimestre, e o título é Prosperando em Meio às Crises. O nosso texto áureo de hoje vai dizer o seguinte, está lá em Gênesis 26, versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. A nossa verdade prática diz o seguinte, o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Nós estaremos estudando no nosso primeiro tópico, essa lição nos fala do modo como Deus nos ensina.
sua pedagogia pode ser diferente da que é encontrada nos meios acadêmicos, né, durante aí, os nossos dias de hoje. Mas a pedagogia de Deus produz resultados. Nos tópicos 2 e 3, nós estaremos estudando um pouco sobre Isaac, como a crise o alcançou e as decisões e atitudes que ele tomou, que fizeram dele um exemplo que continua nos educando para a nossa vida nos dias de hoje, nestes dias atuais. E na nossa conclusão, nós vamos ver que Deus está pronto a nos abençoar. Mas não podemos ficar de braços cruzados. É preciso tomarmos atitude, cavar novos poços e desobstruir os que estão entulhados, para desfrutarmos das promessas do nosso Senhor. Vamos orar, pedir ao Senhor que Ele ilumine, abençoe a cada um dos professores que irão ministrar a aula nesta nossa primeira lição deste trimestre. Oremos. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor por termos vencido este trimestre, ó Pai, de lutas que nós passamos nesta pandemia, mas o Senhor está conosco e estaremos neste domingo iniciando mais um trimestre. Sabemos que o Senhor estará conosco também neste trimestre. Usa cada um dos professores que irão ministrar esta aula, fale aos nossos corações. E obrigado por tudo, meu Senhor. No nome do Senhor Jesus, oramos e te agradecemos. Querido, querida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua mente, que Deus abençoe o seu coração. Que você tenha saúde física, saúde mental, saúde emocional nestes dias. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início agora mais um trimestre, uma revista da Escola Bíblica Dominical, e o tema desta revista é Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Então, eu quero convidar você para adquirir a sua revista. Todos os temas da revista estão muito bons, todas as lições. Essa é uma revista que deverá ser guardada para ser lida, estudada. Então, não deixe de adquirir a sua revista. Conforme já foi feita a introdução pelo pastor Eli, eu já vou partir aqui para o tópico número 1. A pedagogia de Deus. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu. Porém, neste momento, Abraão já deveria possuir quase 80 anos. É preciso fé para crer que um senhor idoso, com o agravante da esterilidade de sua esposa, possa gerar um filho, quanto mais ser pai de uma grande nação. Mas Deus não é homem para que minta. Números 23, 19 e 20. Então, como resposta divina, Abraão, 100 anos, e Sara, 90, foram pais de um menino por nome Isaque, que lhes trouxe grande alegria. É interessante, nós precisamos de estar sempre voltados para o entendimento de que Deus não se limita ao homem, à capacidade do homem, às limitações humanas. Deus,
ele tem os seus meios, ele é poderoso, ele é soberano, ele domina sobre todas as coisas. Não existe crise, não existe dificuldade. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Veja bem, quando nós falamos sobre a pedagogia de Deus, o método de ensino, a maneira de ensinar de Deus e a forma com a qual nós aprendemos aquilo que Deus tem nos ensinado. Na pedagogia, é muito importante que o aluno, aquele que está aprendendo, realmente compreenda a intenção do professor, do seu instrutor. Então, a metodologia de Deus, ela precisa ser compreendida pelo homem como a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque todas as vezes que um professor está ensinando alguma coisa, que o aluno acha que o caminho para ele aprender, diferente daquilo que o professor está ensinando, seria um caminho mais curto, um caminho mais fácil, de mais fácil entendimento, na vida secular isso pode até acontecer. Mas quando nós falamos da pedagogia de Deus, o método de Deus ele é perfeito, ele é infalível, ele é incomparável. As promessas de Deus, elas são boas, agradáveis e perfeitas. É por isso que precisamos obedecer a Deus integralmente para que as suas promessas se cumpram em nossa vida. Em Números 23, 19 e 20, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Tem muita gente que no meio das dificuldades, das adversidades, pensam que por decisões de terceiros a bênção do Senhor pode ser revogada. Eu quero dizer para você que nem a bênção do Senhor pode ser revogada nem atrasada. Deus não é filho do homem para que minta. Precisamos de confiar em Deus, sobretudo nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidades. Deus ele é poderoso para transformar tempestade em mar calmo, mar tranquilo. O importante é confiarmos no Senhor, entregar o nosso caminho para Ele e deixar porque Ele faz. Ele é Deus, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Quando nós falamos aqui a respeito de Abraão, ele foi pai de um filho. Ora, era impossível aos olhos de Abraão, pela sua idade, pela esterilidade de Sara, ele ser pai de um filho, quanto mais a descendência dele ser como as estrelas do céu, quer dizer, incontável. Então, mas quando Deus promete, ele tem os seus meios para fazer cumprir aquilo que ele prometeu. No tópico 1.1, Deus sempre proverá recursos. O Senhor ordena a Abraão que vá à terra de Moriá e lhe ofereça um sacrifício, o seu único filho Isaque. Então Abraão não mede esforços para obedecer à voz de Deus. Sua missão a Deus, a sua submissão a Deus, fez com que ele levantasse bem cedo, aprontasse o seu jumento, tomasse consigo dois dos seus moços e o seu amado filho Isaque, apanhasse a lenha para o holocausto e seguisse para o local orientado por Deus, cumprindo sistematicamente as ordens
do Senhor. É muito importante nós entendermos que para que Deus opere em nossa vida e faça cumprir as suas promessas, nós precisamos de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, no tempo de Deus. A importância de obedecer a Deus no lugar que Ele determinou. Eu fiquei pensando, quando estudando a lição, se Abraão não tivesse compreendido a ordem de Deus, ou se ele tivesse feito como Jonas, saiu de Nínive e foi para Tarsis. Imagine se Abraão, ao invés de ir para Moriá, ele tivesse ido para outro lugar. Lá em Moriá, onde Deus havia determinado para Abraão, já tinha o cordeiro preparado, que era o escape para o sacrifício. Mas se Abraão tivesse ido para outro lugar, fazer o que era certo no lugar errado, as promessas de Deus não iam se cumprir. Então, é importante nós compreendermos que para fazer a vontade de Deus é necessário cumprir sistematicamente as suas determinações. É por isso que Deus não abre mão da obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. E é interessante, observem que um detalhe, que a pessoa, para desobedecer, ele precisa de fazer muito mais esforço para desobedecer do que para obedecer. A obediência, ela requer às vezes um sacrifício pessoal, de você não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de quem lhe determinou o que fosse feito. Mas o esforço em desobedecer, ele é muito maior do que o esforço da obediência. O grande diferencial também é o resultado. Dentro da obediência, a vontade de Deus ela é sempre boa, agradável e perfeita. E na desobediência, além do esforço para desobedecer, ainda vem as consequências. Eu me lembro a respeito da mentira. Como que é necessário um grande esforço para uma pessoa mentir? Precisa de criar uma história, criar uma situação, e aí ele, para sustentar aquela mentira, ele precisa de falar outra mentira, e assim ele vai, um abismo chama outro abismo. Mas quando você fala a verdade, ela é pontual, a verdade é a verdade. Às vezes a gente ouve até uma pessoa dizer, a verdade está comigo, ou fulano está com a verdade. Não, a verdade tem o seu lugar. E aí basta as pessoas entenderem que o sacrifício da obediência, com certeza absoluta, é sempre menor que o sacrifício da desobediência. E os resultados, nós sabemos com tantos exemplos bíblicos da obediência e também as consequências da desobediência. Abraão é um grande exemplo de fé e de obediência a Deus. Obedecendo ao Senhor para ir ao lugar que Deus determinou, no momento que Deus determinou. Imagine se Abraão tivesse pensado assim, eu vou fazer o que Deus mandou, mas eu vou deixar para o mês que vem. Certamente, aquele animal que estava preparado para o sacrifício não seria mantido naquele lugar pelos 30 dias. Então, quando nós estamos dispostos a obedecer a Deus, nós não podemos adiar o tempo das determinações e ordenanças do Senhor. Se Deus falar que é para já, é já, e a gente tem que partir. Glória a Deus por isso. Aqui na revista do professor, ele diz o seguinte, no capítulo 22 de Gênesis, é narrada a história do momento mais notável de Abraão. Contudo, não podemos esquecer que também foi a ocasião de maior honra para Isaque. Abraão não poderia ter desempenhado aquele ato supremo de obediência sem a tal cooperação do seu filho Isaque. Ambos
pai e filho enfrentaram a maior prova de completa devoção a Deus, sendo aprovados com mérito. Deus sempre honra, Deus sempre aprova com mérito os nossos atos de obediência. Os de desobediência, as consequências elas vêm e cada um é responsável por aquilo que faz, cada um paga um preço muito alto pelos seus atos de desobediência. Mas as consequências da obediência ao Senhor são sempre as melhores, porque além dos bons resultados que colhemos nessa vida, também as alcançamos na vida eterna com Cristo Jesus. O tópico 1.2, fé em meio à dor. A fé de Abraão nos incita a uma confiança extrema em Deus. Durante a caminhada até o local do sacrifício, Isaque pergunta ao pai sobre o cordeiro que será oferecido. Abraão tinha plena certeza de que existia uma esperança em meio ao caos que os aguardava. Olhando mais de perto a vida de Abraão, podemos dizer que são nos momentos de crise que a fé faz a diferença nas atitudes tomadas. Com a sua atitude, Abraão ensina a Isaque que eles serviam a um Deus provedor de todas as coisas. É importante ressaltar que as nossas atitudes, as nossas decisões, elas mostram o tamanho da nossa fé. Se nós olhamos somente para a provisão e enquanto ao recurso nós acreditamos, nós não estamos confiando no provedor e sim na provisão. E a nossa fé, ela é medida não pela confiança na provisão, mas pela confiança naquele que é o provedor de todas as coisas. Abraão, quando ele obedeceu a Deus e saiu do meio da sua terra e do meio da sua parentela, e ele foi para a terra que Deus havia determinado para ele, e ali Deus o fez prosperar, Abraão já teve a sua experiência com Deus. Se nós formos observar bem, esse momento do sacrifício, da caminhada de Abraão com Isaque até Moriá, era o momento de experiência de Isaque com Deus. Abraão já tinha tido a sua experiência, já tinha experimentado a prosperidade pela bênção do Senhor, mas agora era o momento de Isaque ter a sua experiência com Deus. Então, o nosso exemplo para os nossos filhos, exemplo de confiança e obediência ao Senhor, eles são importantes não somente para reforçar e mostrar a nossa confiança em Deus, mas também para mostrar aos nossos filhos quem é o Deus o qual servimos. Aqui, na revista do professor, ele diz o seguinte: ainda hoje, em algumas regiões da África e da Índia, mães pagãs jogam os filhos para animais selvagens ou dentro de rios, em vã esperança de que a oferta aplaque a ira, diminua a ira dos seus deuses. Tais deuses são, na verdade, demônios. As crianças são oferecidas, jogadas no rio, jogado para as feras, como sacrifício para que se abrande a ira dos deuses, mas, na verdade, são sacrifícios aos demônios. Interessante que Abraão tinha plena certeza de que existia uma esperança em meio ao caos que os aguardava. Abraão ainda não tinha visto esse escape, mas ele caminhou firme, confiando que Deus daria a solução para aquela situação. Abraão creu que Deus ele é poderoso até para ressuscitar Isaque. E muitas vezes Deus quer nos provar para saber até onde nós somos capazes de ir e caminhar fielmente a Ele.
e o caos é um momento oportuno, a adversidade é um momento oportuno para nós mostrarmos verdadeiramente se nós somos fiéis, se nós confiamos em Deus ou não. Nós estamos vivendo um momento no país e no mundo em que muitas pessoas já desistiram da sua fé, mas aquele que permanecer fiel, ele certamente receberá a bênção do Senhor. Vamos aproveitar nesse momento que nós estamos passando para mostrar ao mundo, para mostrar às pessoas, aos nossos familiares, aos nossos amigos, quem é o Deus que nós servimos. É momento de testificarmos, de falar de um Deus provedor, de falar de um Deus protetor e crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tópico 1.3. Isaac conheceu o Deus da provisão. A resposta de Abraão neste momento foi uma das maiores provas de fé que as Escrituras mencionam. Gênesis 22, 8. Este Abraão era o mesmo que tivera uma experiência com Deus de maneira especial no passado, quando o Senhor lhe escolheu ainda em Ur dos Caldeus. Mas era a hora de Isaac ter a sua experiência com Deus, assim como Abraão, seu pai. Pai, mãe, observe a responsabilidade que nós temos de fazer e proporcionar experiências com Deus para os nossos filhos. E a primeira coisa que nós precisamos de fazer é nós sermos firmes na fé. Se você mostrar instabilidade, se você não mostrar confiança no seu Deus, como que você vai passar confiança para o seu filho nesse Deus que você serve? Não se desespera, creia. Deus, Ele é poderoso, Ele governa sobre todas as coisas e Deus, Ele é Deus de provisão. Não tem caos, não tem tempestade, não tem enfermidade, não tem dificuldade que seja capaz de impedir o agir de Deus. Diante da ação do Senhor em providenciar um cordeiro, Isaac foi impulsionado a ter uma confiança extrema. Olha bem, a obediência de Abraão, além de ter feito ele ter mais uma experiência com Deus, também foi oportuno momento para que Isaac tivesse a experiência. Isso é muito importante, porque pai, mãe, a sua experiência com Deus, a sua prova de fé e de obediência a Deus vai fazer com que o seu filho também conheça quem é o Deus a qual você serve. A obediência do pai traz bons resultados para os seus filhos. Quando o pai ele não consegue obedecer sistematicamente, fielmente ao Senhor, a palavra de Deus, ele está dando maus exemplos para o seu filho. E o seu filho vai aprender que não vale a pena confiar no Senhor. Mas quando nós somos obedientes a Deus, quando nós tememos ao Senhor, quando nós obedecemos sistematicamente às ordens do Senhor, nós mostramos para os nossos filhos que vale a pena obedecer a Deus. Aqui na revista do professor está escrito assim, olha, de acordo com Gordon Lindsay, sem dúvida, o patriarca tinha fé que Deus interviria de alguma maneira. Naquele momento, o fim se anunciava e a única esperança era que Deus fizesse um milagre. Quem sabe ele estivesse esperando Isaac ressuscitar depois de ter sacrificado. Mas no momento em que a faca fora levantada, ficando parada no ar por um instante,
antes que o golpe irrevogável fosse desferido, o anjo do Senhor bradou. Surpreso, Abraão olhou para cima, notando um carneiro amarrado pelos chifres em um arbusto. Rapidamente soltou Isaque, tomou o carneiro e ofereceu como sacrifício. Assim, Deus demonstrou que o sacrifício humano não seria necessário, tendo ele mesmo providenciado um substituto. Era isso que Deus estava ensinando, tanto a Abraão quanto a Isaque. A pedagogia de Deus ela é tão importante, ela é tão perfeita, que quando ele está ensinando aos pais alguma coisa, os filhos também estão aprendendo quem é o Senhor. Nós precisamos de entender que a obediência do pai, ela torna-se um referencial para os filhos. Se você não consegue obedecer a Deus integralmente, certamente o seu filho vai olhar para você e ele vai perceber e entender que não vale a pena obedecer a Deus integralmente. Quando nós condicionamos a obediência ao Senhor a alguma situação, alguma circunstância, os nossos filhos estão olhando para nós e observando que obedecer a Deus deve se impor algumas condições, e isso não é verdade. A obediência a Deus ela deve ser integral, ela deve ser sistemática, com o entendimento de que sempre vale a pena obedecer. E o esforço da obediência, ele é muito menor que o esforço da desobediência. E as consequências da desobediência, elas nunca são boas, mas as consequências da desobediência nunca são boas, mas as consequências da obediência são as melhores. Quando nós lemos aqui em Gênesis 22:8, que é dado como referência pelo autor da revista, está escrito assim: e disse Abraão, quando foi perguntado por Isaque onde estava o cordeiro, disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Então, outra coisa, mais à frente, quando o anjo do Senhor bradou para Abraão, Abraão logo respondeu para ele: eis-me aqui. Então, diga para o seu filho, ensine para o seu filho que a obediência vale muito mais a pena, que o esforço da obediência, ele certamente é menor do que o esforço da desobediência. E as consequências, o resultado da obediência sempre vale a pena, porque elas são para além desta vida. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus nos dê não somente uma lição abençoada, mas um trimestre inteiro cheio de bênçãos. Não deixe de adquirir a sua revista e participe conosco. Nós estamos num momento muito crítico na nossa cidade, no nosso país, e nós estamos contribuindo com as nossas autoridades. Mas nem por isso a nossa fé vai ser interrompida. A nossa comunhão com Deus não será interrompida, porque nós servimos a um Deus que Ele é poderoso, que Ele é provedor, e a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Deus abençoe os irmãos. Daqui a pouco, às 19 horas, nós teremos a nossa Santa Ceia online. A paz do Senhor para os irmãos. A partir agora do item de número 2, que a crise chega também para Isaque. Depois da morte do seu pai, e o Senhor curar a esterilidade da sua esposa Rebeca, a vida de Isaque tomou um novo rumo. É sabido que do relacionamento de Isaque com Rebeca, o Senhor lhe dera 2 filhos, Esaú e Jacó.
Vivendo esse novo momento como pai, a terra enfrentou uma devastadora fome. E Isaac buscou refúgio em Gerar, que é a terra de Canaã, mas que estava sendo dominada pelos filisteus. Deus se revelou a Isaac como Deus da providência em todos os momentos das suas dificuldades. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é o conhecimento de Deus e da sua palavra. Isaac seguiu a lei de Deus, encontrou auxílio na hora da dificuldade e perseverou em manter o compromisso de seu pai com o Senhor. É o exemplo de uma vida de fé e de santidade prática, influenciando vidas. Educar a próxima geração é o primeiro passo que deve ser dado pelo homem e pela mulher de Deus, quando se pretende transmitir uma herança digna. Os pais devem estar imbuídos do esforço e da certeza de que as gerações sucessivas precisam ser alcançadas e trabalhadas para que conheçam a Deus e o homem de todo o coração, que tenham por mestre o Senhor Jesus Cristo e que aprendam a fazer tudo na unção e na direção do Espírito Santo. Assim, quando as crises da vida nos abaterem, eles poderão olhar para o nosso testemunho de fé e dizer: meu pai, minha mãe enfrentaram muitas dificuldades. Eles enfrentaram um furacão e venceram, e eu também vou vencer. Veja o 2.1. Deus te faz prosperar em meio às crises. Cedo ou tarde, todos nós passaremos por momentos de abundância e também por algum tipo de crise relacionada à escassez. Vivendo um momento de fome, o Senhor fala a Isaac para não partir para o Egito, mas ficar em Gerar, pois aquela terra seria dele. A promessa era que, mesmo em meio à crise, ele seria próspero como Abraão, seu pai. Podemos dizer que a bênção que estava sobre Abraão agora estaria sobre seu filho, e sob esta ótica, Isaac, mesmo diante da fome, iria prosperar muitíssimo. Veja que a vivência cotidiana das dificuldades é uma realidade dura e cruel. E para alguns elas são mais penosas do que para outros. Mas a Bíblia oferece um vasto campo de observação, de testemunhos, para que sejamos edificados e fortalecidos no Senhor. Cada uma das dificuldades que se apresentaram diante de Isaac foi vencida, com paciência, quietude, espera graciosa, convicção de vitória, também se vence grandes batalhas. Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 3. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Gerar foi uma terra de peregrinação para Abraão e agora era também para Isaac. Não um local de moradia, apenas um lugar de passagem em tempos difíceis. Gerar estava no caminho entre o local primário da habitação de Isaac e o Egito. Isaac tinha o seu caráter moldado pelo seu pai, então não é de estranhar que ele repetisse também os mesmos erros. No capítulo 26 de Gênesis, nós temos o relato da peregrinação de Isaac em Gerar, como consequência da fome na terra. Naquele local, Isaac deixou-se levar também pela fraqueza humana, e desta forma ele mente quanto ao seu relacionamento com Rebeca. Abimeleque, o rei daquela terra, ao descobrir que Rebeca era esposa de Isaac, repreende Isaac duramente por sua atitude. Quando um justo sai da sua posição, ele será repreendido pelo ímpio. É assim que as coisas são. Apesar deste problema, a permanência de Isaac em Gerar lhe suscitou uma grande e inesperada prosperidade.
da terra das suas peregrinações em tempo de fome, em momento de crise, Deus visitou Isaque e lhe trouxe abundância no meio da escassez. Isaque tornou-se próspero naquela região, o que suscitou a inveja de todos ao seu redor. Gerar era onde estava a sede do governo dos filisteus. Abimeleque não é o nome de um rei, é um título dado aos governantes filisteus, é um cognome comum aos reis filisteus. Bem, após um período de contendas e disputas com os pastores de Gerar, Isaque subiu para Berseba. O Senhor se agradou da atitude de Isaque e então lhe aparece naquela mesma noite dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Gênesis 26:4. Em Berseba, Isaque edifica um altar, invoca o nome do Senhor, ali ele arma sua tenda, ali também ele cava um poço. Nós temos aqui uma sequência de atitudes de Isaque, daquilo que ele havia aprendido, daquilo que ele estava colocando em prática na sua própria vida. Adoração, Deus, família, trabalho. Bem, o item 2.2 nos fala de tomada de decisões em meio às crises. Nossas escolhas têm um grande peso em nossa vida, no presente e no futuro. Precisamos entender que Deus permite que passemos por testes para apreciar qual decisão iremos tomar. Deus foi bem claro. Isaque não deveria descer ao Egito, pois ali em Gerar ele seria abençoado. Com a sua escolha em obedecer e permanecer em Gerar, Isaque nos faz ver que, além de conhecermos a vontade de Deus, é preciso obedecer ou não. Na crise, todos precisam tomar cuidado para não buscar atalhos. Eles podem ser aparentemente vantajosos, mas também podem ser um laço para os nossos pés. Valores podem ser modificados em tempos de crise. Naquele tempo, quando as crises chegavam, era comum as populações nômades buscarem socorro no Egito, que funcionava como um tipo de celeiro do mundo por causa das condições climáticas, geográficas daquela região. Mas em Isaías, no capítulo 31, do versículo de 1 ao 3, nós lemos: Ai dos que descem ao Egito para buscar socorro. Enquanto os versículos vão sendo descritos, explicando o porquê desses ai dos que descem ao Egito para buscar socorro, diz que quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Isso significa que a solução para os nossos problemas pode não estar exatamente onde nós imaginamos que esteja. Nas crises, é necessário tirarmos os nossos olhos das circunstâncias e colocá-los nas promessas de Deus. Quando Deus repetiu para Isaque as mesmas promessas que deu a Abraão, seu pai, ele estava lhe dizendo: creia nisso, que eu estou falando com você. Não desça ao Egito, fica nessa terra, habita nela. Eu serei contigo, eu te abençoarei aqui. Nossas vidas não são guiadas pelas circunstâncias e nem devem se ancorar nelas. Segundo aos Coríntios 5:7 diz que nós não andamos pela vista, nós devemos andar pela fé. É isso que Deus disse para Isaque, é isso que Deus continua dizendo para nós, conforme afirmou o pastor Hernandes Dias em uma pregação e no seu livro Prosperando no Deserto. Você não recebe as promessas de Deus quando busca atalhos. Você recebe as promessas de Deus quando anda em obediência. Deus não tem compromisso com as nossas loucuras. Deus não tem compromisso com as nossas escolhas erradas.
Deus não tem nenhum compromisso de cumprir sua palavra a nós quando nós estamos em rota de desobediência. Mas, se em vez de olharmos para as circunstâncias, nós olharmos para o Senhor, autor e consumador da nossa salvação, a despeito de toda crise, nós honraremos e obedeceremos a Deus. Então Ele renova as suas promessas em nossa vida e derrama sobre nós as suas bênçãos. Circunstâncias vêm e vão, estações sucedem estações, diferentes momentos se abatem sobre a história da humanidade, mas Deus ainda não colocou um termo à nossa existência. Assim como já aconteceram em outros momentos históricos de grande adversidade, a humanidade já se viu tremendamente abalada pelo número de mortos, pela gravidade do problema, pelo número de pessoas vitimadas pelo descontrole da situação, fazendo até mesmo as pessoas se desesperarem da vida. Mas a receita divina continua sendo a mesma. Creia que Deus é poderoso para te conduzir em vitória, mesmo quando tudo ao seu redor estiver dizendo o contrário. As circunstâncias atuais prometem dias até mais difíceis do que nós estamos vivendo, mas a promessa de Deus é soberana. E como Deus prometeu a Isaac, promete a nós. Vai, peregrina nessa terra, que eu serei contigo. Gênesis 26:3. Não olhe para as circunstâncias, Isaac. Olhe tão somente para as minhas promessas. Quem estaria disposto a agir assim em meio a esta crise que nos abateu e obedecer tão somente à voz de Deus, fiando em suas promessas? Para onde devemos olhar? Para quem devemos olhar? Para onde devemos ir? Em quem devemos confiar? Qual a melhor atitude a ser tomada? Será que Deus e a sua palavra podem me ajudar em minhas tomadas de decisões nesta pandemia? Bem, o 2.3 é uma avaliação do cenário. O cenário que Isaac estava vivendo era desesperador. Havia uma grave crise. Não era uma pequena anormalidade. Era tempo de escassez de alimento. E isso envolvia uma série de questões como empobrecimento, doenças, desequilíbrio emocional, entre outros. Podemos dizer que a crise presenciada por Isaac é semelhante à que passamos recentemente no mundo. Contudo, mesmo em meio à crise, o Senhor abençoava Isaac em tudo. O verso 6 desse capítulo 26 afirma: assim, habitou Isaac em Gerar. Isaac escolheu obedecer e ficou onde o Senhor ordenou que ficasse, não seguindo adiante, rumo ao Egito, como todos faziam nas mesmas circunstâncias. E porque ele ficou ali ele prosperou. Avaliando o cenário, segundo o comentarista, pode-se dizer que a crise presenciada por Isaac é semelhante à que passamos recentemente em termos globais, porque quando a fome se alastrava no mundo antigo, ela provocava uma devastação muito grande. A fome foi e continua sendo, por diversos fatores, inclusive no Brasil, uma questão ainda não resolvida. Isso tende a agravar quando o mundo vive situações como essa pandemia, expostos a uma ameaça à vida tão grave. As pessoas são acuadas e precisam afastar-se das suas atividades laborativas. Não trabalhando, não produzem o necessário para adquirir o seu sustento. Por falta de trabalhadores, muitas empresas estão fechando suas portas, até mesmo sem perspectiva de conseguir reabrir. E algumas consequências bem desastrosas acompanham de perto eventos assim. O problema é que esse quadro mórbido não está acontecendo agora apenas por causa do coronavírus, mas é uma realidade com a qual a população mundial já estava convivendo. Mas a pandemia veio para agravar o que já estávamos vivendo de ruim ao seu grau máximo. Todavia,
o comentarista faz questão de ressaltar que mesmo em meio à crise, o Senhor abençoava Isaque em tudo. Isso nós sabemos porque esse é o registro bíblico de Gênesis 26, do 12 ao 14. E por que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para tudo em nossas vidas, para que sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra, 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós também podemos aplicar os nossos corações em meditar, acreditar, esperar com fé que a providência nos alcançará nos dias atuais, que são maus. Esse registro da bênção de Isaque em meio a uma tão grande adversidade é um exemplo prático do que Deus pode fazer com aqueles que confiam nele. E nós, que temos sido alcançados pela graça de termos nossas necessidades satisfeitas e não estamos passando privações extremas, devemos abrir nossos corações para voluntariamente sermos benignos e bons para com nossos semelhantes, repartindo daquilo que o próprio Senhor nos tem dado. Avaliando o nosso cenário, então, podemos afirmar que o que Deus quer é que os que têm em abundância compartilhem com os que nada têm, para que haja igualdade entre o seu povo. A Bíblia não nos oferece outras alternativas senão tomarmos consciência das necessidades materiais dos que se acham ao nosso redor, muito especialmente dos nossos irmãos em Cristo, que comungam conosco a mesma fé, fazendo o que precisa ser feito dentro da nossa capacidade para não sermos achados omissos, pois isso nos faria reprováveis diante de Deus. Então, se em um cenário caótico formos favorecidos e encontrarmos satisfação para as nossas necessidades, devemos então compartilhar com aqueles que têm dificuldades. Essa foi a tônica do segundo tópico da nossa lição, nos levando a pensar um pouco no que foi que sucedeu a Isaque e como Deus lhe deu escape e prosperou em meio a toda aquela situação tão difícil de escassez, de fome, de empobrecimento, de dificuldades tão grandes que fazia com que populações inteiras abandonassem seus locais de origem e fossem em busca de socorro para a sua sobrevivência. E aí chegamos ao item de número 3, que fala para nós das possibilidades de prosperidade em meio à crise. Tempos de crise podem se revelar também como tempos oportunos, de portas abertas, de atitudes criativas, de iniciativas importantes que podem nos fazer prosperar, mesmo em momentos caóticos. O fato da bênção de Deus estar sobre Isaque era a razão da sua prosperidade, mesmo em tempos de crise. Gênesis 26, 12. A Bíblia nos revela que aquele que obedece à voz do Senhor, assim como Isaque, prospera em meio às adversidades. Quem ouve a voz do Senhor e obedece, prospera, seja em qualquer lugar, seja em qualquer circunstância. Nosso Deus Altíssimo é o grande Rei sobre toda a terra, Salmo 47, 2, e tem um caminho de bênçãos e de vitória traçado para todos nós. Sabemos que somente Ele tem caminhos seguros para nos levar a lugares de descanso, Isaías 32, 18, mas compete a cada um de nós andarmos por estas veredas, assumindo nossa vida com Deus e com seu Filho Jesus Cristo na direção do Espírito Santo. Há uma prosperidade que vem da obediência. No caso dos israelitas, depois de sua peregrinação pelo deserto, chegaram ao Jordão e ele precisava ser atravessado. As últimas instruções foram dadas. Era preciso buscar a Deus e a sua direção para prosseguir na caminhada, para continuar vencendo os obstáculos que seriam muitos. Conosco não é diferente. 3.1. A prosperidade em tempo de crise dependerá da atitude.
Convém sublinhar que a riqueza de Abraão era muitíssima. Por meio do relato das Escrituras, Isaque foi o único herdeiro de toda essa riqueza. Diante destas evidências, podemos observar que, mesmo tendo bens, Isaque não parou de trabalhar. Isaque nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços. Deus promete abrir as janelas dos céus, todavia devemos fazer a nossa parte. Toda a riqueza de Isaque, que ele havia herdado do seu pai Abraão e que multiplicou muitas vezes, também os segredos da sua prosperidade estão claramente registrados nas páginas das Escrituras. Tendo permanecido no lugar onde Deus ordenou, a bênção do Senhor veio sobre ele, tanto que, em apenas um ano, as suas plantações resultaram em 100 vezes mais do que era esperado. Isaque foi extremamente próspero, tão próspero que gerou inveja nos filisteus, tão próspero que o rei Abimeleque temeu sua riqueza e o procurou para fazer aliança com ele. Deus o fez próspero, porque dele haveriam de surgir importantes nações e povos. Ele era a continuidade da aliança de Deus com Abraão. Mas nós podemos observar pela leitura do texto sagrado que o primeiro grande segredo de Isaque era o trabalho. Enquanto lemos os poucos fatos sobre a sua vida, sempre o vemos trabalhando. Ora plantando, ora colhendo, ora cavando poços, ora criando ovelhas e outros tipos de animais, ora gerenciando, mas trabalhando e administrando corretamente os seus bens. Isaque foi o filho da promessa. Ao filho que nasceu de Agar com Abraão, Ismael, Abraão despediu conforme o mandato divino, e o próprio Deus cuidou de sustentá-lo e fazer dele uma grande nação. Como também Abraão despediu todos os outros filhos que teve depois de Isaque com Quetura, após a morte de Sara. Gênesis 25, de 1 a 6. Porque em Isaque seria chamada a sua descendência. Gênesis 21, 12. Isaque então herdou sua grande herança, tão grande que não era necessário que ele continuasse trabalhando para mantê-la. Não precisaria mais, aos olhos humanos, trabalhar para viver, mas Isaque fez do seu trabalho a sua vida. Ele seguiu com a sua vida, plantando, colhendo, cuidando dos seus animais. Quem tem experiência com o trabalho no campo sabe o quanto esse estilo de vida pode ser penoso e muito desgastante. Além disso, ele cavava poços e buscava alternativas de sobrevivência para si e todos os que estavam ao seu cuidado. Já temos visto em inúmeras lições anteriores o valor do trabalho como uma dádiva divina, que é anterior à queda e prevaleceu depois dela. Enquanto a Bíblia nos explica o quanto o trabalho é honroso e dignifica, que o trabalho é a semente do caráter, que quem gasta seus dias trabalhando está fazendo a coisa certa e está biblicamente orientado, a sociedade ao nosso redor, ela tem uma outra visão a esse respeito. Bem, mas enquanto estamos trabalhando, estamos dando nossa contribuição na construção de um mundo melhor, cada um dentro das suas potencialidades. Nosso trabalho agrega valor e nosso empenho produtivo gera riquezas na mesma medida que o nosso caráter e habilidades são moldados. O trabalho sempre será o primeiro item na lista de sucesso de qualquer um, assim como foi com Isaque. Ele era trabalhador mesmo que não precisasse ser. E nós, se queremos uma vida próspera, também devemos arregaçar as mangas e nos perguntarmos: o que eu posso fazer agora? Interessante é que sempre haverá uma tarefa a ser executada, independentemente da situação. Impedidos às vezes de sair para trabalhar fora, é preciso pensarmos o que poderemos fazer mesmo dentro das nossas casas. O certo é que gastar o tempo da pandemia plasmado em um sofá, vendo uma sequência interminável de filmes e séries, pendurado em jogos e nas redes sociais, fofocando e espalhando notícias falaciosas,
ou ainda buscando outros modos de entretenimento apenas para passar o tempo. Com toda certeza, isso não agrega valor à vida de ninguém, nem tampouco vai gerar algum recurso para a subsistência, não desenvolverá talentos, não contribuirá para o bem pessoal e humanitário. O entretenimento, o descanso tem o seu lugar na nossa vida, mas o trabalho é elementar, é fundamental. Muitas iniciativas de grande valor têm surgido nesse tempo, e as pessoas estão fazendo o que podem e como podem para gerir as suas necessidades. Outros estão se dedicando aos estudos para terem outras opções na vida. Que Deus ajude, que Deus prospere, que o Senhor acrescente ânimo e força, que possamos todos juntos orar pela prosperidade dos filhos de Deus em meio a essa grande crise que se abateu sobre nós, que verdadeiramente as pessoas tenham talento, criatividade, esforço e graça para seguir com as suas vidas, trabalhando com as suas mãos e crer que em Cristo somos mais do que vencedores e que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Veja, no 3.2 diz que as promessas são uma fonte de bênção inesgotável. Quando Deus está conosco, as bênçãos dele nos acompanham, não importando onde estamos. Na vida de Isaac, a bênção do Senhor estava sobre ele. Apesar dos filisteus entulharem os seus poços, Isaac não se abateu e continuou cavando. Mesmo vivendo um período de crise e diversas tentativas de lhe parar, Isaac perseverou. Assim como Isaac, devemos ter certeza de que existe um manancial de Deus fluindo sobre nossas vidas. Veja que além das adversidades provocadas pela fome, um outro embate cercou a vida de Isaac. Os poços que seu pai havia cavado, que eram uma importante fonte de água para suprimento das necessidades humanas, dos animais e também para o campo, foram entulhados pelo inimigo. Veja que Isaac saiu de Gerar e habitou no vale de Gerar, ou seja, em torno ou nas proximidades de Gerar. Mesmo local por onde Abraão havia passado anteriormente e cavado poços de onde fluía água em abundância. Tratava-se de uma região deserta e Isaac se dedicou a reabrir os poços que estavam entulhados, porque onde não existe água, o deserto não floresce. Isaac semeou na terra, porque era o que ele podia fazer. Isso é o ordinário, o que o ser humano pode fazer. O extraordinário, o de fazer brotar vida, de transformar o deserto em terreno fértil, de fazer abundar uma colheita surpreendente, isso é o que Deus faz. Mas Isaac fez o que ele podia fazer, preparou a terra, semeou a terra. Que o exemplo de Isaac nos sirva de lição também em nossos dias. Semeia no seu deserto. Semear é a nossa responsabilidade. Recolher ou receber uma colheita de 100 por 1 é bênção de Deus. Isso diz que é possível prosperar no deserto. Alguém já disse que a crise é uma encruzilhada, onde uns põem o pé na ladeira do fracasso, do pessimismo e da derrota, e outros colocam os pés na estrada da confiança, da fé, do entusiasmo e da prosperidade. A crise revela os fracassados, mas também revela grandes heróis. Os arautos do caos, os profetas do pessimismo estão por todo lado, mas nós somos encorajados pela palavra de Deus a semear no nosso deserto e a contar com o sobrenatural de Deus. Na crise, é preciso proteger o coração de amarguras em vez de ficar lutando por direitos. Isaac podia partir para a briga. Certamente sairia vencedor no caso dos poços. Mas a sua estratégia é altamente pedagógica para todos os fiéis servos de Deus que vivem momentos de grande aflição, pelas convulsões que são próprias da condição humana quando se abate essas situações imprevisíveis. Ele tomou uma posição muito diferente do esperado.
Isso porque prosperidade não é somente riqueza material, nunca foi. A palavra prosperidade, à luz da Bíblia, mais do que posse de bens, ela significa paz de espírito. Essa era a prosperidade de Isaac. Isso faz com que haja pessoas que são prósperas, mesmo pobres, e outras pessoas miseráveis, mesmo ricas, porque tudo é uma questão de paz de espírito. Os poços que Abraão havia cavado foram entulhados pelos filisteus, que já o invejavam quando de passagem pelo vale de Gerar. Quando Deus prosperou Isaac em Gerar, ele foi convidado a se retirar por causa da bênção de Deus sobre a sua vida. Ele simplesmente arrumou suas coisas e saiu. Podemos atribuir tal atitude à sua mansidão, mas lembrando que manso é aquele que, embora tendo força na mão, não a aplica para esmagar o outro, para se defender, que mesmo tendo direitos, abre mão deles, porque prefere sofrer o dano do que entrar numa disputa. Esse é Isaac. Nós não fomos chamados para contender, mas para sermos bênção. Isaac não ficou brigando por direitos, ele simplesmente foi em frente. O herdeiro da promessa caminhou em direção ao alvo, obediente à voz de Deus, porque tinha um propósito elevado a cumprir. O ser o pai de multidões, ficar gastando as suas energias em brigar, tiraria da sua vida o brilho das promessas divinas. Isaac reabriu poços antigos, cavou poços novos, respeitou o legado do seu pai, reavivou sua lembrança, mas também fez a sua parte, abrindo novos poços para atender a demanda do seu tempo. Na sua jornada, no contexto das adversidades que lhe sobrevieram, Isaac vai deixando para trás a contenda, as brigas, os desentendimentos, as inimizades, e vai caminhando em direção aos lugares amplos. Chegando ao local da aliança, ele podia ali então firmar novamente pacto sob juramento, como fez seu pai Abraão. Reabrir os poços que deram água no passado é voltar às origens, é voltar ao primeiro amor, ao ensinamento apostólico, à vida de oração, ao clamor por avivamento nos moldes antigos. Há muitos ambientes cristãos hoje entulhados que precisariam ser arejados, desobstruídos, desentulhados, para que as bênçãos de Deus pudessem jorrar em sua plenitude. No caso de Isaac, ele abriu também novos poços, o que significa que a igreja também precisa buscar novas alternativas para fazer jorrar água da mesma palavra permanente, a mesma verdade que é fonte de riqueza, mas que precisa levar em consideração a realidade atual. Talvez lutar tão somente com os instrumentos do passado não sejam suficientes para fazer jorrar água nessa geração. Podemos pensar que a força de Isaac estava em sua quietude e estratégias de vida que envolviam muito trabalho, o que fez dele um poderoso e digno vínculo na manutenção da aliança. Nós observamos através destes protagonistas que com quietude, mansidão, temperança, firmeza, constância, serenidade, calma, paciência, discrição e engenhosidade também se ganha lutas, grandes lutas em tempos difíceis. E aí, o 3.3 diz que com isso, mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. A vida de Isaac nos faz ver que a presença de Deus já está dentro de nós. Onde quer que estejamos, esta preciosa presença conosco estará. Todos reconheceram que a presença de Deus era com Isaac. Gênesis 26, 28. E para que todos reconheçam Deus na sua vida, gaste tempo em sua companhia. Cultive uma íntima amizade com o Senhor.
o próprio Deus se encarregará de conceder as suas bênçãos sobre a sua vida, assim como ele fez com Isaac. O texto bíblico diz que em seguida a essas disputas, a essas contendas por poços, Isaac subiu a Berseba. Berseba era o lugar onde Abraão havia firmado o pacto de não agressão com os filisteus. E por isso a Bíblia diz que Abraão pôde peregrinar na terra dos filisteus por muitos dias. Naquela noite, Deus apareceu a Isaac e lhe reafirmou a bênção da aliança abraâmica. Isso deixava claro a continuidade das promessas de Deus a Abraão através dele. Em resposta à revelação de Deus, Isaac edificou ali um altar, como era costume do seu pai. Nos versos 26 a 35, se diz que a notícia da bênção de Deus sobre a vida de Isaac chegou a Gerar, o território dos filisteus. E as autoridades de lá viajaram então até Berseba, reconhecendo que Isaac era um abençoado de Deus. É nesse ponto em sua pregação que o pastor Hernandes diz uma frase que para mim é de suma importância. Cuida bem da tua piedade, que Deus cuidará da tua reputação. Cuida bem da tua vida de santidade. Invista na santificação. Seja um santo de Deus, que Deus cuidará da sua reputação. Quando a pessoa faz a sua parte e mantém a sua integridade como servo fiel e amado do Senhor, andando no caminho reto, buscando sabedoria do alto para todas as suas decisões, ele só precisa ficar no seu próprio lugar e permitir que o Senhor defenda a sua causa. Mas não temos que brigar, nos defendermos, criar contendas, ficar envolvidos em embates, em confusões, nem nada parecido. Aqueles que falam mal e perseguem injustamente os filhos de Deus, eles terão que recuar e reconhecer o quanto nós somos especiais para Deus. Quando as bênçãos de Deus vierem sobre as nossas vidas, eles saberão e retrocederão, como aconteceu com os amigos de Jó, que Deus vai nos abençoar nos momentos mais difíceis. Ele vai, como também vai nos socorrer e fazer sair água da rocha para nós bebermos, para ser saúde em nossos dias. Ele há de nos prosperar em meio ao caos, garantindo nossa integridade mental, emocional, espiritual, mesmo e se a nossa integridade física for combalida. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de ontem, o Deus de hoje, o princípio e o fim, o Deus de toda a terra. E ele nos diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tenha tempo para o Senhor. Gaste tempo com o Senhor. Ele é seu amigo, invista nele. Programe-se para levantar, nem que seja 10 minutos mais cedo, mas não comece o seu dia sem conversar com o Senhor, sem orar ao Senhor, sem adorar ao Senhor. Deixe que o seu primeiro pensamento ao acordar seja para o Senhor. Acredite que as promessas do Senhor são verdadeiras também para a sua vida. E nesse tempo ruim que estamos atravessando, deixa Deus trabalhar no seu íntimo e te desentulhar de tudo aquilo que não serve para você nesse momento. Medo, pânico, ansiedade, hábitos adoecedores, comportamento rude, irredutível. Beba a água que lhe é oferecida pela palavra de Deus para saciar a sua sede e que ela se torne em nós uma fonte de água a saltar para a vida eterna.
Aqui diz o título da lição que, mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. Isso é fato. Todos reconhecerão. Mas, afinal, eu creio que pouco importa se as pessoas reconhecerão ou não se Deus é conosco. Mas eu e você precisamos saber disso, se verdadeiramente o Senhor é por nós, está em nós e se nós estamos nele. Todo o resto é apenas uma consequência. Se as pessoas vão reconhecer ou não, não faz diferença para mim, aqui, hoje, agora. O Salmo 56, o verso 9 diz: quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isso eu sei, porque Deus é por mim. Isso eu sei, porque Deus é por mim. Eu sei, eu é que preciso saber se Deus é por mim. E se Ele estiver verdadeiramente em nós, e as pessoas não reconhecerem isso, que diferença fará? João 15, 4 e 7 diz: estai em mim, eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Mas se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu aprendo com isso, que sim, as pessoas reconhecerão que Deus é comigo. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso reconhecer a minha necessidade de Deus e estar verdadeiramente com Ele. Ele é o meu sustento, Ele é a minha ajuda, Ele é que vai me manter em pé nos tempos de provação. A conclusão da nossa lição diz que a nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. E para alcançarmos as bênçãos de Deus, é necessário tomarmos a atitude de cavar poços e desobstruir os entulhos para usufruirmos as promessas do Senhor. Meu aprendizado nessa lição é que eu preciso seguir com a minha vida, tendo os meus olhos nas promessas do Senhor e não no que está acontecendo ao meu redor. Quanto ao que está acontecendo ao meu redor, eu vou tomar todos os cuidados necessários e todos os dias clamar pela misericórdia de Deus para a minha vida e para a vida da minha família. Ainda que pareça que as coisas estão saindo do controle, eu não preciso partir para a briga, mas eu preciso preservar a minha alma. Eu preciso ser um testemunho vivo nesta geração. Eu preciso ter a certeza de que Deus lutará por mim se eu confiar que Ele tomará a minha causa e que vai, então, fazer aquilo que for melhor para a minha vida segundo o seu querer. E eu farei isso, colocando tudo diante dele em oração, com fé. Deus está conosco nesta peleja. Ele nos ajudará, Ele nos fortalecerá, Ele nos guiará em todas as coisas. Crê somente. Crê somente. Deus é contigo também nesse momento ruim que nós estamos atravessando. Deus é conosco. Ele é o nosso Senhor. Nos guardará, nos guiará e nos protegerá. Um ótimo domingo para todos nós e que possamos prosseguir firmes no amor do amado. Amém?